Pronto. Sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Esse é o estudo capítulo 15 do livro Interpretando as Escrituras, da Casa Publicadora Brasileira. Esse estudo foi preparado pela Camila e o Pedro e nós vamos transmitir juntos aqui. Que Deus nos abençoe. Você também pode nos acompanhar pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Skype e também pelo blog clamandonodeserto.com.br. Que Deus nos abençoe a todos, que nós possamos aprender mais uma vez através da palavra de Deus. Algum de vocês gostaria de orar para nós no começo? Fazendo um favor? Sim, posso orar. Vamos orar então. Senhor Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, porque mais um sábado estamos aqui para poder estudar um pouco mais a Tua palavra e aprender um pouco mais de Ti. Obrigado. Abençoe, Senhor, a todos nós e a todos que estarão também vendo e ouvindo esse vídeo, para que eles possam ser ricamente abençoados e também possam ter a mente iluminada pelo Teu Santo Espírito. Amém. Fica conosco nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu falei Skype, mas é Spotify, né? Nada impede de entrar no Skype um dia. Se quiser também, né? Qual a luz criada no primeiro dia da criação? Início da semana da criação, determinou-se a sequência dos dias e aplicou-se a expressão houve tarde e manhã. Gênesis 1, 5, 8, 13, 19, 23 e 31. A cada um dos 6 primeiros dias. A lógica da pergunta, portanto, é clara. Se a luz foi criada no primeiro dia, Gênesis 1 a 4, e o sol apenas no quarto dia, em Gênesis 1, 14, qual era a luz que brilhava no primeiro dia? Isso, primeira questão, né? Assim. Você acredita que quando eu era criança eu nunca tinha reparado? Geralmente são coisas assim que às vezes a gente mesmo lendo a gente nem percebe, né? Passa despercebido, né? Então, se for pensar, é tipo uma pergunta muito assim, como assim, né? Antes do sol já tinha luz? Eu nunca tinha parado pra pensar. Ainda mais que está relacionando a luz com o tarde e manhã, que é o ciclo do dia, né? Isso. Esse acho que fica a melhor pergunta, né? Como que está tendo já esse ciclo de dia, sendo que o sol para controlar a parte da luz, né? E como que isso está acontecendo, sendo que só foi citado ele no quarto dia, né? Isso. O interessante é que essa sequência, o que levanta um dos pontos da pergunta, né? Eu acredito que é principalmente a expressão tarde e manhã, que é a mesma para todos os dias, né? Tanto antes de falar do sol e da lua, como depois de falar, a expressão é a mesma. Houve tarde e manhã, primeiro dia, segundo dia, sempre indicando o mesmo período, basicamente, pro ciclo do dia, né? E aí surge realmente essa questão, porque assim, é claro que Deus ele pode ele tem luz independente, né? Ele pode iluminar a Terra sem o Sol, mas a questão para a gente conseguir, por exemplo, pensando na Terra como nós entendemos hoje, né? A Terra como um planeta relativamente esférico, né? Meio que como uma laranja, vamos dizer assim. E para que haja esse ciclo de um dia para o outro, né? É preciso que haja também, basicamente, a parte escura, né? A noite, né? E, inclusive, a Bíblia fala, né? Para governar o dia e para governar a noite, né? Então, havia a parte clara, a parte escura do dia. Para que haja essa parte clara e parte escura do dia, a Terra basicamente precisa girar, né? Se a gente for pensar que a Terra girava e não que Deus girasse em torno da Terra, né? Fazendo com que ela ficasse iluminada, mas a Terra girando, então, vamos pensar mesmo que fosse a luz divina, né? A Terra teria que estar girando. Ou seja, a parte que estivesse de frente para a luz divina, ela estaria clara. A parte que estivesse oposta estaria escura. Vamos imaginar, por exemplo, né? Assim, pensando numa das possibilidades que a gente entende dentre as que são apresentadas, né? Então, o relato, a gente sabe que é um relato literal, porque tudo que é relatado lá existe,
né? Nós sabemos que, conforme está relatado lá, existe os animais, a vegetação, tudo existe como nós entendemos, sol, lua, estrelas, que são os luminares, né? Então tudo existe. Então nós entendemos que o relato é literal, entendemos que dentro disso, esse período houve tarde de manhã, essa padronização, esse padrão do período, ele é um indicativo de que a forma de se estabelecer o tempo era a mesma desde o primeiro dia, estabelecer parte clara, parte escura. E esse ciclo, para que houvesse uma tarde e uma manhã de um dia para o outro, precisa haver um ciclo que envolve a noite. Então, daí surge essa pergunta, né? Não no sentido de que desmerecer o relato, porque nós sabemos que Deus pode ter a luz mesmo sem o sol, mas para nós entendermos, né, tendo em mente que o dia é padrão, será que o sol já não existia desde o primeiro dia? Né? Essa meio que seria das implicações, né? Uma das coisas que estariam contidas nessa pergunta. Né? Será que o sol já não teria sido criado desde o primeiro dia? Isso implica que Deus não tem poder? Não, isso implica só uma descrição, né? Será que Deus realmente criou o sol no quarto dia ou ele só fez o sol se tornar visível e exercer a função para a qual ele foi criado? Uma das funções, né? Além de aquecer, o de iluminar, né? Então, a partir do quarto dia. Então, esse é um dos pontos que nós vamos conversar aqui e esperamos que possamos ajudar a quem vier assistir esse estudo, né? É realmente essa impressão, né? Que se desde o primeiro dia já existia isso que você falou, né? Da tarde e manhã, então meio que dá a impressão já de que existia esse que a gente conhece de sistema solar, né? É, porque a gente consegue enxergar a tarde e manhã porque assim, se tivesse mudado, ele provavelmente iria mudar a expressão de um dia para o outro, né? A partir do quarto dia, por exemplo, né? Pelo menos o Sim. quinto e o sexto dias seria uma outra expressão, né? Porque aí se a forma de computar o tempo fosse diferente, por exemplo, né? É. A presença de Deus era a luz. A primeira interpretação afirma que a luz do primeiro dia era a presença de Deus. No Salmo 104, que é um hino poético descrevendo cada um dos 7 dias da criação, na mesma sequência apresentada no relato de Gênesis 1, do 1 ao capítulo 2, versículo 4, a luz do primeiro dia está relacionada com a glória de Deus, que cobre-o de luz como de um manto. Salmo 104, 2. O Senhor é luz. Salmos 27, 1 e 1 João 1, 5. Portanto, sua presença emite luz, a qual emana dele. Então, essa é aquela primeira teoria, né? De que Deus seria a luz que surgiu ali para a Terra, né? Porém, isso acaba não explicando a questão da contagem de tempo nem nada, né? Explicaria, assim, talvez só como que houve a luz sem ter, no caso, o Sol, né, criado. Isso, aí nós teríamos meio que imaginar, vamos dizer assim, vamos imaginar, uma das possibilidades seria a Terra girando no nada, né? A Terra girando no nada, com o movimento já pré-estabelecido, mas como você falou, né? Fica sempre aquela dúvida, né? Mas como explicar, né, esse padrão idêntico, né? Em todos os dias. É. Mas aqui a gente percebe que assim, não é um questionamento sobre a validade do texto, né? Porque nós sabemos Uhum. pelos relatos bíblicos que Deus emite luz, que Deus não, e que Deus pode ter várias fontes de luz além do sol, né? Mesmo além dele ele emitir luz, ele pode desenvolver várias fontes de luz além do sol. Então, assim, é mais uma tentativa de compreender, né, Uhum. a dinâmica da criação, né? Como foi, se o sol já existiu ou não, né? Então a Bíblia ela já nos responde que assim pode ter havido uma luz independente, né, Sim. do sol, mas aí nós vamos ver, né, no decorrer do estudo se existe uma outra possibilidade também, né? A luz no primeiro dia era solar. A segunda interpretação diz que Deus criou o sistema solar no primeiro dia da criação, o que explicaria o ciclo tarde-manhã a partir do primeiro dia, mas ainda não designar o Sol para cumprir sua finalidade em relação à Terra. Deus não teria criado o Sol e a Lua no quarto dia, mas apenas os designado para governar o dia e a noite, para separar a parte escura da parte clara,
do dia e para marcar estações, dias e anos. Gênesis 1, 14 e 18. Assim sendo, o Sol e a Lua já existiam desde o primeiro dia, mas só se tornaram visíveis na superfície da Terra após o quarto dia. Bom, ele leva em consideração que o sistema solar, ou essa parte do Sol, foi criado no primeiro dia. Mas se nós vermos o estudo anterior, quando fala lá que no princípio criou Deus os céus e a terra, aí dependendo de como foi entendido isso, né? De céus e terra, aí aplicaria isso de forma diferente, né? Significando que aplicaria isso de forma diferente, melhor dizendo. Fazendo com que o sistema solar já existisse antes, em Mas algum estava tudo tempo, sem forma, né? e depois que começa assim a dar as definições, né? Que cada um vai fazer. Isso. O interessante é assim que nós temos que tomar um certo cuidado para, por exemplo, estabelecer certos padrões, como o padrão da idade das estrelas, né? Que elas já teriam existido há milhões de anos, assim, tendo em mente, às vezes, até uma certa predisposição em uma teoria que retira Deus a existência disso vinculada a Deus, né? Então, assim, se para eu retirar Deus da, da equação, então eu preciso de um tempo muito longo, eu preciso de uma série de coisas, e isso pode influenciar, inclusive, no estabelecimento da idade da Terra, do Sol, da Lua, né, das estrelas, etc. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente, por exemplo, adequar a ideia científica vigente ou predominante na base científica e tentar adequar isso ao Sol, né? A criação, né? Por exemplo, e a existência do Sol. O interessante é que, por exemplo, se a gente pensar no céu apenas vamos dizer assim, aquilo que a gente conhece, né? Então Deus teria criado já o universo, vamos supor que Deus tenha criado o universo nesse primeiro momento, todo ao mesmo tempo, ou que Deus tenha criado, por exemplo, quando uma das opções, por exemplo, né, o sistema solar e os céus próximos ao sistema solar, por exemplo, né? E aí a gente teria, né, de certa forma, os céus no plural e, ao mesmo tempo, não necessariamente o universo todo. Então, Deus estaria criando partes, né, aos poucos, né? Cria um lugar, cria outra parte do universo, cria outra parte do universo. Mas o interessante é como o Pedro comentou, é que a ênfase da criação é falar do preparo do planeta Terra para ser habitado, né? Então a ênfase é perfeitamente possível que Deus tenha criado o universo inteiro a partir daquele momento e tenha preparado a Terra para ser habitada, né? Então isso incluiria o Sol e a Lua e daria força para essa ideia, por exemplo, de que, por exemplo, a luz do primeiro dia fosse a luz solar. O interessante é que depois nós vamos, acho que talvez no próximo slide, a gente vai entrar em um outro ponto também, que vai ser uma questão interessante entre essas duas ideias, né? É possível combinar as duas soluções propostas, já que elas podem ser complementares. A presença de Deus pode ter sido a fonte principal de luz nos 3 primeiros dias, mas essa luz também pode ter incluído a luz do Sol, no caso de o sistema solar existir desde o primeiro dia. E fez também as estrelas. Gênesis 1,16. Dizer que as estrelas também foram criadas como o Sol e a Lua no quarto dia exige que o universo, pelo menos o visível, também tenha sido criado nessa ocasião. À vista de nossa compreensão do grande conflito, porém, isso é bem pouco provável. Querem comentar alguma coisa dessa parte? Essa é uma outra possibilidade, né? Da combinação das duas propostas. Realmente, olhando o texto faz sentido, né? Que até uma possível tradução que eu estava ouvindo, dessa do... Qual que é? Não, do zero, pera rapidinho. Esse do Sérgio Monteiro, você viu? Tô pegando aqui. Um momento.
O Sérgio Monteiro, se eu não me engano, ele comenta que ele descarta essa possibilidade do intervalo entre o verso 1 e o verso 2, né? Sim, Ele Eu, descarta, ele fala que a forma como o relato foi feito descarta gramaticalmente essa possibilidade de um intervalo entre o verso 1 e o 2, por exemplo, né? Seria algo contínuo, né? Constante ali, sem uhum. intervalo, sem interferência, né? É, que o texto de Gênesis 1:14 diz: E disse Deus: haja luminares no firmamento celeste, para fazer separação entre o dia e a noite. Sirvam estes sinais tanto das estações como dos dias e dos anos. Daí esse verbo, né, o haja, que pode ser criada a dúvida, né? Tipo, o haja significa que foi feito naquele momento, né, esses astros, ou se eles passaram a ser exibidos para A partir do a quarto pessoa que dia, né? estava vendo, né, a Isso. criação. Ou seja, para ser a partir do momento que a partir do momento que a atmosfera estivesse limpa, né? Aí ele poderia ser visto e servir de referência, né? Para o Sol como referência para o dia e a Lua junto com as estrelas como referência para a noite, né? Isso. E ele complementa ali no verso 16, que a situação diz, e fez também as estrelas, né, que pode também ter essa confusão. Tanto que também neste momento foi feito as estrelas. É uma outra possibilidade seria que junto com a Lua estavam as estrelas, né? No livro ele comenta que em hebraico nem o verbo fazer, nem o termo também estariam lá no texto, né? Estaria apenas e as estrelas, né? Isso. E que o fez também teria sido um acréscimo, né? Posterior, talvez ali quando fosse traduzido para o grego, né? A pessoa que estava as pessoas que estavam traduzindo tiveram a impressão de que ele estaria fazendo e colocaram ali para ficar mais fácil o entendimento do leitor e acabaram colocando ali algo que acabou gerando uma ideia que talvez não seja que o autor quis colocar, né? Então, aí a tradução que eles apresentam, né, que seria é, o sol para iluminar o dia, né, e a lua com as estrelas para iluminar a noite, né? Então, basicamente, o texto estaria dizendo apenas que eles passaram a exercer a função de luminares ou de luzeiros a partir do quarto dia, ou seja, antes do quarto dia, isso talvez não seria possível porque a atmosfera ainda estaria pesada, né? Então, quando Deus separa as águas como águas abaixo e acima do firmamento e cria a vegetação que também absorve um pouco dessa atmosfera, e aí nós teríamos aí um ambiente, né, adequado para que o Sol e a Lua pudessem ser vistos e passassem a exercer a função que eles foram criados desde o começo, né? Que seria não só para, no caso do Sol, não só para aquecer, mas também para iluminar, né? Iluminar o dia e a Lua de uma forma mais branda, iluminando a noite, não sendo por ser o menor, né? Porque ela não impediria a escuridão, mas ela auxiliaria para que houvesse ali alguma iluminação durante o período escuro, né? E o Sol para iluminar pela sua força, né? Então ele permitiria inclusive a claridade, né? Então quando a parte da Terra que está próxima está virada para ele, ela permite ali que a parte fique clara. Então ele passa a exercer a função de iluminar a partir daquele momento, né? O luminar maior para o dia, ou seja, com força suficiente para ter toda a claridade, e o luminar menor para a noite, ou seja, haveria escuridão, mas haveria ali um luminar menor que auxiliaria o ser humano na iluminação durante a noite, né? Então, seria essa. E aí entra o que o José falou, né? Que parece bastante coerente que nos 3 primeiros dias o Sol e a Lua não seriam a fonte principal de luz, porque não haveria condição ainda na atmosfera para isso. Então, eles teriam sido já existiriam, mas não teriam exercido ainda a sua função de luminares. E aí a luz de Deus ali seria a fonte principal. A partir do momento em que o Sol Deus estabelece ali já a condição para que o Sol e a Lua pudessem exercer a sua função de luminares, a luz dele já não precisaria mais exercer a função principal ali naquele momento, né? Então, eu vejo com bastante coerência
harmonização, né? A gente perceber que uma teoria, um dos raros casos, né, em que uma teoria não descarta a outra, né? Nós temos as duas teorias podem ter ali convivido tranquilamente, ou seja, Deus iluminando nos 3 primeiros dias na forma principal e posteriormente deixando que os luminares exercessem essa função, né? E aí esse termo fez também, a gente excluindo ele, né, do texto, aí fica assim totalmente coerente com o que a gente vê no contexto e do que a gente e de uma das possibilidades que é uma possibilidade bastante forte, né, de que Deus cria tudo de uma vez e a partir do momento que ele cria o universo ele começa a preparar o ambiente para a Terra ser povoada e esse seria o foco da Bíblia, né? O foco do Gênesis, no caso Gênesis 1, né? Hum. Criação e adoração. A criação da luz tornou possível a contagem do tempo, dando início assim à sucessão dos dias. Como resultado, no primeiro dia, Deus ordenou o tempo para este planeta. Depois, no quarto dia, Deus designou o Sol e a Lua para marcar as estações e as outras unidades de tempo, inclusive o tempo para adoração. E esse era o fechamento. Amém. E o interessante também, né, que a gente consegue ver que o Sol e a Lua, mesmo eles não tendo a sua luz tão fortemente perceptível antes do quarto dia, eles já serviam para marcar o tempo, né? Se nós considerarmos que de uma forma ou de outra a parte da Terra que estivesse virada para o Sol, ela ia receber um tipo de iluminação, ainda que isso não ficasse claramente perceptível. E no momento em que ela tivesse virado para o outro lado, ela estaria numa escuridão ali. Então, aí, isso torna mais claro para a gente essa expressão tarde e manhã em todos os dias, né? Desde o primeiro dia da semana. E também isso nos ajuda a entender que a preocupação do autor era mostrar que Sol e Lua não eram deuses, né? Não era cada um Deus ou que tivesse um Deus responsável por aquilo, não. Mas um Deus do Sol, o Deus da Lua, ou que o Sol e a Lua fossem Deus, nem uma coisa nem outra. Ou seja, o autor está querendo dizer o quê? Que houve um Criador em comum para todas as coisas, inclusive para o Sol e a Lua. Ou seja, o Sol e a Lua seriam meros luminares e não, evidentemente, espantosos, né, como o Salmo relata, né, a maravilha da criação, mas que não seriam deuses, que seriam ali apenas os luminares, com toda a sua grandeza, mas a honra toda seria de um só ser, né, do Deus que criou tudo isso que entendemos ser único, né? Isso. Amém. Que Deus possa nos abençoar. Querem comentar mais alguma coisa nessa parte? Não, você já comentou essa parte Não? dos deuses mesmo, que seria importante mesmo, porque não está no começo, né, logo o Sol e a Lua, ou os luminares, né, e Isso, já para dar um tapa. Meio que para mostrar que teve um criador, né? Que elas também foram criadas, né? isso que tanto admitindo que eles tivessem sido criados no quarto dia, como admitindo que eles só conseguiram exercer sua função a partir do quarto dia, eles ficam limitados, né? Ou seja, eles não são seres com capacidade independente, eles são meros objetos, vamos dizer assim, que dependem de um ser inteligente para exercer a sua função, né? Bom, que Deus nos abençoe a todos. Esperamos que esse estudo tenha sido proveitoso. É, podem fazer uma oração final para a gente? Para a gente Pode ser. encerrar? Fazendo um favor? Muito obrigado. Oremos. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Rei do universo, muito obrigado por esse estudo, Pai. Muito obrigado por vermos essa ordem que o Senhor criou todo aqui o nosso planeta Terra. Que o Senhor também possa continuar dando essa sabedoria para nós, para cada um que vai ouvir ou assistir desse estudo, Pai. Continue abençoando todos nós no restante desses dias e conosco nos proteja também de todo mal e perigo. E meu pedido de agradecimento em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, gente. Obrigado pelo estudo. Eu vou